Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz de Jesus esteja sempre consigo, sua família e todos os seus queridos. Hoje nós vamos falar sobre um outro segredo, um outro pilar sobre o qual deve estar alicerçada a nossa fé, a nossa igreja. Como cristãos, nós precisamos ter alguns fundamentos bíblicos, cristãos, ideais e não ideologias humanas. Nós precisamos ter ideais. Por isso, nesta série de reflexões, durante essas últimas quartas-feiras aqui do ano, nós queremos entender cada vez mais o que Deus espera de nós como cristãos, o que Deus nos orienta como cristãos, como devemos viver. E na semana passada nós aprendemos sobre um dos principais pilares sobre o qual está alicerçada, está fundamentada a igreja e deve estar fundamentada a nossa vida como cristãos. Este pilar sobre o qual deve estar fundamentado a igreja é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão, o nosso próximo. Hoje nós vamos falar sobre um outro, Não é na ordem de importância, todos eles são igualmente importantes, mas hoje nós vamos falar sobre o outro pilar, que é a didascalia, ensino, isso mesmo. Se a comunhão é a koinonia, lembra dessa palavrinha, a palavrinha grega lá que a gente viu? A palavra na língua grega, isso, koinonia, comunhão. A palavra de hoje é didascalia, que é ensino. Mas antes que a gente veja isso na Bíblia, se realmente está na Bíblia e como foi usada pelos cristãos no primeiro século, vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por sua palavra. Nela nós encontramos ensinamentos, sabedoria, encontramos orientação, correção, encontramos conforto, alívio. Pai, fale a nosso coração nesse momento, nos oriente, nos corrija e ajuda-nos a estarmos preparados ao praticarmos ela, que nós estejamos prontos para a sua vinda, quando o Senhor levar a sua igreja desta terra de uma vez por todas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. E ligado à vida de oração está o estudo da palavra de Deus. Não é à toa que se a oração é a respiração da alma do cristão, o estudo da palavra é o coração, Ou seja, a respiração ou a oração é a respiração. O cristão que não ora é um cristão morto, não respira, é morto. E o cristão que não estuda a palavra de Deus, sabe o quê? Também é morto, porque não tem coração. O que está na base, no centro de uma vida cristã fervorosa, de uma vida cristã autêntica, são esses dois segredos: oração e estudo da palavra. Consequentemente, vem o testemunho. Você vai testemunhar. Se você fizer bem os dois primeiros, o terceiro vai ser uma consequência natural. Mas como é que a igreja cristã, no primeiro século, entendeu isso e praticou? Nós estamos vendo esses segredos dos pilares sobre os quais estão fundamentadas a igreja cristã hoje. Nós estamos vendo no livro de Atos, ainda no capítulo 2, no verso 43, diz que todos os cristãos primitivos estavam cheios de temor a Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, eles mantinham unidos e tinham tudo em comum.
Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. E eu gostaria que você voltasse um pouquinho, no verso 42. Diz assim: eles se dedicavam ao que mesmo? Ao ensino. Se dedicavam ao ensino, o ensino dos apóstolos. A palavra ensino, que vem escrito aqui, no original em que foi escrito, claro, é didascalia, ou didaquê. Lembra? Por isso é que os pedagogos chamam o processo de ensino como a didática, né? Didática vem de ensinar. Então, é uma palavra grega que vem que quer dizer ensinar, né? Ou ensino. E os apóstolos, os cristãos, eles se dedicavam muito no ensino, no estudo da palavra. Queridos, você já parou para pensar que como igreja, às vezes perdemos muito tempo, não só como igreja, como cristãos, como indivíduos, como família também, a gente perde muito tempo em coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas superficiais, e investe, aliás, investe quase pouco tempo ou quase nada no que é mais importante, no estudo da palavra. Se lembra que o coração da reforma protestante é a Bíblia, é a palavra de Deus. A igreja primitiva tirava tempo para orar e estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Nesse caso, o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido fechado, né? Ainda estava sendo escrito aí. Queridos, como igreja, como cristãos, como indivíduos, eu e você precisamos valorizar mais este princípio. Lembra que é um pilar. E se a gente retira esse pilar, se a gente menospreza esse pilar, se a gente não cuida desse pilar, a casa toda cai. Faz tempo que os cristãos eram conhecidos como o povo da Bíblia. Precisamos voltar aos princípios. Faz tempo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia era conhecida por todo mundo como o povo da Bíblia. Nós precisamos voltar a ser conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que se aprofunda, que busca a palavra de Deus. Muitas organizações religiosas por aí, você encontra aí, em que você encontra líderes religiosos falando o quê? Contando historinha daqui, da carochinha, de lá e da colar. Falam tudo, menos a palavra de Deus. Alguns até abrem mesmo um texto bíblico, lê ali, Jesus amou o mundo e tal, e vai falar tudo que não tem nada a ver com aquilo. As pessoas, às vezes, alguns líderes, às vezes, abrem a Bíblia só para não dizer que não é cristão, e deixa a Bíblia aberta, mas não deixa a Bíblia falar. Ele fica falando de si mesmo. Queridos, como cristãos, precisamos ser honestos, precisamos ser fiéis a Cristo. E sendo fiel a Cristo, eu e você, precisamos viver a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo, na tentação lá no deserto, lembra? Ele respondia a cada questionamento de Satanás, do inimigo, com uma frase célebre: está escrito. Jesus Cristo estava demonstrando o quê? Quando dizia assim, está escrito, está escrito, está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Por que Jesus usava muito essa frase, está escrito, estava usando muito? Porque Jesus se debruçava na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Se o próprio Jesus, Deus que se fez homem, priorizou o estudo da palavra de Deus em sua vida, priorizou a oração em sua vida, meu querido, minha querida, quem é você? Quem sou eu para não priorizar e querer permanecer firme na salvação? Amado, amado, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas fraquezas espirituais e buscar mais a Deus, através da oração e do estudo da sua palavra.
Eu lembro muito bem que é a palavra de Deus que trouxe salvação à minha família, através de um missionário brasileiro, que foi para a África, especialmente em Angola. E lá nesse país ele conheceu minha família e começou a estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A minha família, através dos meus avós, os meus avós se fascinaram de como existe um Deus de amor que criou tudo, está no controle de tudo, apesar da bagunça que o pecado está fazendo nesse mundo. A minha família, os meus avós eram animistas, eles acreditavam que a divindade está diluída na natureza, é uma espécie de panteísmo. Olha só, quando eles começaram a estudar a palavra, eles não tinham outro caminho senão se rebelar ou aceitar. E eles escolheram aceitar. Escolheram não resistir ao poder de Deus através da sua palavra. Que tempo já faz que você não estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tal como você deve estudar? Que tempo já faz que você não para e sente o Espírito Santo trabalhando em sua mente e em seu coração enquanto você estuda a palavra de Deus? Você está estudando a palavra de Deus na correria, nas pressas? Você é aquela pessoa que lê um verso bíblico e acha que está tudo certo, não pensa, não medita? Você é aquela pessoa que talvez lê um verso bíblico de manhã, já esqueceu, meio-dia, já esqueceu o que você leu? Você tem dado importância, tem priorizado realmente a palavra de Deus em sua vida? Salmos diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que é esconder a palavra de Deus no nosso coração? É você não apenas ler, é você meditar, é você refletir. Esconder a palavra no coração, esconder a palavra de Deus no nosso coração, é você praticar durante o dia. Por exemplo, se você viu na palavra de Deus, aprendeu na palavra de Deus que precisa ser humilde, precisa ser paciente, precisa ser manso, precisa ter domínio próprio, os frutos do Espírito, lembra? O que você precisa fazer? Se lembrar. Na hora que você está no trânsito e alguém vem e te corta na frente, você precisa se lembrar, opa, a palavra de Deus que eu estudei hoje, ou ontem, anteontem, enfim. Você vai lembrar da palavra de Deus e você vai procurar praticar naquele momento. E mesmo até quando você falhar, você vai se lembrar, olha só, a palavra de Deus diz que tem um justo, fiel advogado que me perdoa. Então, a todo instante na sua vida, você está lembrando da palavra de Deus. Está lembrando dos versos bíblicos. Talvez você não consiga decorar o número dos versos bíblicos, mas você pode memorizar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Esse é meu convite, meu desafio para você hoje. Que busque mais a Deus através da palavra de Deus. Através da palavra dele. Dobre o joelho, rogue por poder. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Querido, muita coisa nessa vida você faz mesmo com preguiça, mas você faz, não é mesmo? Quando você vai trabalhar, todos os dias da sua vida você acorda motivado para ir trabalhar? Para ir para a escola? Tudo na vida que você já fez até aqui, você sempre fez motivado? Tem dias que você não vai ter motivação, tem dias que você não vai ter vontade. É nesse dia que você mais precisa, querido. E você vai abrir a palavra de Deus, antes abrindo o seu coração em oração, dizendo assim, Pai, eu não tenho vontade. Eu vou ler um texto aqui, eu nem sei, mas por favor me ajuda aqui. O que o Senhor quer me falar, quer falar ao meu coração através desse texto bíblico? Seja sincero com Deus, mas não deixe de buscar a sua face através do estudo da palavra. Meu desejo e minha oração é que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus faça de você uma bênção também. Senhor, Deus e Pai, como eu falei aqui, esse é meu desejo e minha oração.
que a gente te busque mais, que a gente estude mais de forma profunda a sua palavra, que a gente seja humilde e permita que a tua palavra, o poder da tua palavra opere transformação do nosso coração. Esse é o meu desejo e minha oração para a minha vida, para a vida do meu irmão e da minha irmã. E eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém.